O movimento NoFap começou online, principalmente no fórum Reddit em 2011. O termo NoFap é uma combinação de no, não e fap, que é uma gíria da internet para masturbação. O movimento NoFap é composto por pessoas que optam por evitar a pornografia e a masturbação, alegando benefícios para a saúde física e mental, como maior energia, foco e autoestima. Desde o início, o movimento cresceu consideravelmente e ganhou muitos seguidores, bem como críticos. Existem vários recursos online, grupos de apoio e comunidades dedicadas ao NoFap, onde as pessoas compartilham suas experiências e fornecem apoio mútuo. No vídeo de hoje, iremos falar sobre as implicações psicológicas desse movimento, algumas implicações sociais e principalmente do desafio No Nut November, que é a ideia de não ejacular durante um período de um mês com o intuito de recobrar a virilidade, de recarregar as energias, de reiniciar. Meu nome é Demetrios Mikulis e vem comigo se você é praticante desse movimento ou tem interesse sobre o assunto. Como sempre, esse vídeo está sendo gravado dia 7/11 de 2023, então qualquer atualização eu farei um novo vídeo sobre o assunto. Desde já, deixe seu like, comente qualquer coisa, dúvidas, críticas, ideias. Assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante para você e outros estudiosos. Ele também está dividido em capítulos que você pode acessar na barra de rolagem e também nos comentários. Então vamos lá. NoFap, gente, é um movimento online e uma comunidade de apoio onde as pessoas optam por evitar a pornografia e a masturbação por um determinado período de tempo. O movimento alega benefícios para a saúde física e mental, como maior energia, foco, maior autoestima, melhora nos relacionamentos, no desempenho sexual. Os participantes do NoFap geralmente estabelecem metas pessoais para se absterem da masturbação e da pornografia, e muitos compartilham suas experiências, seus desafios e sucessos em fóruns online e grupos de apoio dedicados. Algumas pessoas buscam o NoFap para lidar com problemas relacionados ao uso excessivo de pornografia ou de masturbação, enquanto outros o fazem por razões pessoais, como autodescoberta, autodisciplina ou motivos religiosos. À primeira vista, esse movimento parece uma boa, afinal, os benefícios alegados que você pode conquistar são sensacionais. E ainda combate o tal do vício em pornografia. Mas por que então há tanta crítica a esse movimento e por que a prática dele pode levar a sofrimento mental ainda maior? A principal crítica, gente, é a falta de fundamentação científica. E com isso, os testes que de fato estudaram as práticas do NoFap ou do No Nut provaram o contrário do que eles pregam, principalmente na questão da disfunção erétil e do desempenho sexual. Por exemplo, um estudo publicado por Prose Bini, e me perdoem se a pronúncia estiver errada, em outubro de 2022 na Journal of Psychosexual Health, relacionou a disfunção erétil com práticas de NoFap. O link para o artigo sempre está na descrição do vídeo. O que eles encontraram foram que as práticas aumentaram a disfunção erétil, ainda que o consumo de pornografia tenha diminuído, apontando então para outras causas que para eles foi entendido principalmente como ansiedade. A ansiedade sexual, gente, ela pode ser definida como um sentimento de apreensão e medo caracterizado por sintomas físicos, psicológicos e cognitivos perante ao ato sexual ou a questões relacionadas a ele. A ansiedade é tipo quando você se sente nervoso e com medo para se defender mesmo, e isso pode fazer com que o seu corpo e mente reajam de maneira estranha ou de maneira desadaptada. Isso é normal em situações estressantes ou perigosas, mas algumas pessoas ficam ansiosas o tempo todo, mesmo com atividades diárias, o que pode ser prejudicial. E, nesse caso em específico, essa ansiedade é voltada à atividade sexual. A ansiedade acontece, gente, porque o seu corpo libera substâncias que o deixam alerta, como adrenalina, noradrenalina. Isso faz com que você tenha vários sintomas, como boca seca, suor, tremores, dificuldade no desempenho sexual ou disfunção erétil. Os transtornos de ansiedade são um grupo de problemas onde a ansiedade é o principal sintoma. Isso inclui o transtorno do pânico, fobias, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático, ansiedade generalizada. E as disfunções sexuais são problemas relacionados à função sexual. Isso pode incluir dificuldade com desejo sexual, excitação, ereção, orgasmo, ejaculação, todas essas questões relacionadas ao desempenho sexual. A ansiedade, então, e as disfunções sexuais podem estar relacionadas, e nesse caso que estamos estudando, o fato da pessoa estar em programa de reabilitação, de reprogramação,
com NoFap aumenta a ansiedade na hora do ato sexual, justamente por causa da visão que tem de si mesmo que precisa ter um excelente desempenho sexual. Afinal, está trabalhando arduamente para isso, se privando de um prazer solitário, para intensificar na hora de praticar o prazer com o parceiro. Mas é aí que está a grande questão. Isso não acontece na realidade. Na realidade é o inverso. Então você está dizendo que o consumo de pornografia é bom, que o rapaz tem que se acabar no 5 contra 1. Não, longe disso. O que os estudos apontam é que o comportamento de negar a si mesmo prazer individual e parar de vez com qualquer ato masturbatório pode acarretar o contrário daquilo que é esperado. Existe um meio termo saudável entre o consumo de pornografia, masturbação e a vida sexual ativa. Agora, alcançar esse meio termo requer uma boa dose de autoconhecimento e provavelmente acompanhamento em psicoterapia. E aí a gente vai falar daqueles tabus que é, procurar ajuda por causa de desempenho sexual. Então a gente entende que é muito difícil alguém procurar ajuda por causa disso. Já é difícil procurar ajuda por causa de assuntos psicológicos, imagine assuntos sexuais. Então, se você acredita que o seu consumo de pornografia ou os seus hábitos masturbatórios estão de alguma forma lhe causando sofrimento ou atrapalhando sua vida social, por favor, não procurem um fórum de internet com pessoas perdidas que tiraram esse conhecimento deles do sabe-se lá de onde, essas ideias, e perpetuaram elas como se fosse verdade. Busque ajuda profissional de pessoas capacitadas, se possível especialistas em sexualidade. Em suma, o No Nut November não faz bem à saúde mental e pode ocasionar diversos efeitos negativos. Ah, mas e os relatos nos fóruns que as pessoas se sentem super bem? Então, gente, sobre isso. O problema é bem mais fundo e bem mais complicado. Veja, imagine comigo, o que levou o homem, e aqui a gente está falando apenas das pessoas do sexo masculino mesmo, imagine o que levou esse homem a procurar e aderir a esses movimentos de NoFap. Em que momento da sua jornada ele decidiu que isso era certo? Por quê? O que aconteceu com esse cara? Quem influenciou ele a experimentar isso e a participar desse tipo de comunidade? Com essas perguntas e várias outras em mente, Scott Burnett fez um estudo extensivo sobre o movimento NoFap, seus usuários, a mitologia criada sobre o tema, como ele era abordado por diversos usuários, todo o seu contexto social. Foi realizada uma pesquisa de quase 7.000 tweets que usavam a hashtag sobre o tema, assim como as discussões desses tweets, e o que foi encontrado é que o movimento atrai determinadas pessoas que se adequam a alguns perfis de personalidade. Agora aqui é extremamente importante dizer que se a pessoa participa ou pratica NoFap, não significa que ela é necessariamente parte de algum desses grupos. E aqui estamos falando da generalização desse público-alvo. Acontece que a pessoa, por se envolver com determinados grupos, pode ser influenciado por eles, o meio nos influencia, infelizmente, e esse é um grande problema de toda essa ideia de NoFap. O artigo em questão é, perdoe meu inglês, The Battle of NoFap, Myths, Masculinity and the Meaning of Masturbation Abstention, publicado em 2021. Link está na descrição do vídeo, você pode acessar ele por um navegador e pedir ao navegador para traduzir esse artigo. Muito bom, inclusive. Então, para entendermos melhor sobre esse assunto, eu vou tentar resumir o artigo. Temos que entender que, fora de contextos específicos, quando os homens optam por não se envolver em atividades sexuais, isso pode ser visto como algo desconfortável devido à ideia predominante de que a masculinidade os retrata como sempre desejosos de sexo e prontos para isso. Então isso cria uma expectativa de que os homens sempre devem ser interessados em sexo e que recusar o sexo pode ser difícil de entender para os outros homens. Mesmo que seja inesperada, a decisão de se abster do sexo ela pode, paradoxalmente, reforçar a ideia tradicional da masculinidade, pois demonstra autocontrole, a capacidade de resistir às pressões sociais, ao impulso sexual. Para eles, a abstinência sexual ela pode ser usada como uma estratégia para controlar o desejo sexual ou uma forma de disciplina pessoal. Essa dinâmica também se aplica quando os homens superam o que é percebido como um vício em pornografia, que é muitas vezes estigmatizado.
Então, ao vencer esse vício, os homens podem ser vistos como exercendo agência, autonomia, realização pessoal, o que pode ser valorizado. Mesmo quando o vício em pornografia é explicado como uma questão médica relacionada à química cerebral, o esforço para superá-lo é reconhecido como positivo. Então, temos o homem que venceu o vício em pornografia, se tornando uma espécie de homem superior. Contudo, isso leva à ideia de que todo homem é viciado em pornografia e o mero ato de não consumir o torna um homem superior. Então, no contexto do NoFap, o ato de masturbação enquanto se consome pornografia é considerado emasculante, ou seja, torna os homens menos masculinos à luz das expectativas tradicionais de masculinidade. Para os defensores do NoFap, o consumo de pornografia é visto como o oposto do que é considerado uma conquista heterossexual real. Eles argumentam que a pornografia afasta os homens da ideia de serem verdadeiros homens, o que se equipara à ideia do homem superior. A análise do cânone dos vídeos de NoFap no YouTube e outras redes sociais mostra que essa preocupação tem raízes históricas e ainda é relevante hoje em dia. Em sociedades ocidentais liberais como a nossa, a masculinidade muitas vezes é definida em oposição à feminilidade, com os homens sendo vistos como indivíduos racionais, autônomos, merecedores de recompensa. Inclusive, uma dessas recompensas é o prazer das mulheres. Isso reflete uma lógica que governa não apenas as interações sociais, mas também a maneira como os homens veem a si mesmos em relação ao mundo e em relação às mulheres. Portanto, o NoFap é impulsionado por uma preocupação sobre como a pornografia pode ameaçar as noções tradicionais de masculinidade e as expectativas de recompensa dos homens em relação às mulheres, criando aí um esforço adicional para serem considerados os tais homens de verdade. Está acompanhando até aqui onde essa ideia de homem de verdade ou homem superior pode levar? Então, o artigo continua e menciona a relação entre o movimento NoFap, que promove a abstinência da masturbação, e o que é chamado de manosfera, que é um conjunto de sites e fóruns online onde masculinidades reacionárias e antifeministas são promovidas. Essa análise destaca como esses espaços online frequentemente propagam visões misóginas e, em alguns casos, promovem extremismos violentos. Hartmann, uma pesquisadora do Centro Leibniz de Pesquisa para a Ciência e Sociedade, na Alemanha, ela sugere que o NoFap pode servir como uma porta de entrada para um conteúdo mais explícito da manosfera. Como falei, a manosfera, essa rede online de blogs, sites e fóruns onde ideias e identidades masculinas, muitas vezes antifeministas, são moldadas e reforçadas. Isso inclui, gente, aqueles grupos como os celibatários e voluntários, os tais dos incels, e os homens seguindo seus próprios caminhos, MGTOWs, que afirmam escolher o celibato como uma forma de protesto. Esse grupo, o problema desses grupos é que às vezes estão associados a discursos extremamente misóginos e em alguns casos atos de violências absurdos, como um ataque em Santa Bárbara em 2014 e Toronto em 2018. Eles se veem como vítimas do feminismo e do politicamente correto, o que lhes permite distanciar-se da masculinidade tradicional, ao mesmo tempo em que mantém hierarquias de poder online. Sabe aquela ideia da virilidade, que só funciona de homem para homem? O artigo ele ainda destaca a dificuldade de traçar limites claros para uma misoginia online, uma vez que a expressão das identidades masculinas varia e evolui em uma série de espaços online. Além disso, a preocupação com a masturbação ou o desejo de pornografia ela é vista como uma ameaça à civilização ocidental em alguns desses espaços, e a misoginia frequentemente se combina com racismo e islamofobia. E se parece alguma coisa extrema para você, é porque de fato é, infelizmente. Portanto, o autor argumenta que é importante analisar essas interconexões e desafiar essas hierarquias de poder, especialmente no momento em que movimentos antifeministas e antidemocratas estão ganhando força. Esse artigo foi escrito em 2022, gente. Agora, sobre o artigo, eu não vou adentrar mais nele para não extrapolar o tempo e o assunto do vídeo, mas ele continua explicando os tipos de usuários do NoFap, como eles se interrelacionam, inclusive com movimentos de extrema-direita, e isso daria um vídeo só sobre isso. Se quiserem, posso fazer. Deixa aí nos comentários se vocês têm interesse.
Inclusive, todos os tweets e material que ele usou para a pesquisa podem ser acessados na página do artigo também, que está no link da descrição. Encerrando, gente, sobre o vício em pornografia, sim, ele existe, é uma questão real, embora haja debate sobre sua classificação e extensão. Ele é frequentemente referido como vício em pornografia ou uso problemático de pornografia, o que faz mais sentido para mim esse termo. O vício em pornografia ele envolve o uso compulsivo e prejudicial de material pornográfico que pode afetar negativamente a vida de uma pessoa. Alguns sinais de que o uso de pornografia está se tornando problemático podem incluir a compulsão, a necessidade constante de consumir pornografia mesmo quando há desejo de parar de reduzir, a tolerância, a necessidade de consumir pornografia em conteúdos cada vez mais explícitos ou em maior quantidade para atingir o mesmo nível de satisfação, a negligência das responsabilidades, o uso excessivo de pornografia ela começa a interferir nas obrigações e responsabilidades diárias, como trabalho, escola, relações pessoais, o isolamento social, o vício em pornografia pode levar a afastamento de amigos e familiares, bem como a perda de interesse em atividades sociais, e prejuízo nas relações. O uso excessivo de pornografia ele também pode prejudicar relacionamentos pessoais e sexuais, levando a conflitos e desentendimentos. E temos também problemas emocionais. As pessoas viciadas em pornografias elas podem experimentar sentimentos de culpa, de ansiedade, de depressão, baixa autoestima, incapacidade de parar. Mesmo quando a pessoa deseja parar de usar pornografia, ela se sente incapaz de fazê-lo. E alguns outros fatores. Então é importante notar que o uso de pornografia em si não é necessariamente prejudicial. O problema surge quando o uso se torna compulsivo, afetando adversamente a vida diária e as relações. Além disso, é importante lembrar que o vício em pornografia é uma questão complexa e que os limites entre o uso casual e o vício podem variar de pessoa a pessoa. Então, se você ou alguém que você conhece está lutando contra o vício de pornografia e isso está afetando negativamente a vida, é aconselhável procurar a ajuda de um profissional de saúde mental. Eles podem oferecer orientações, estratégias para lidar com o problema e trabalhar para encontrar um equilíbrio saudável no uso da pornografia. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que o vídeo tenha trazido algo de relevante para você e nos vemos por aí, nesse mundo que não para de girar, ainda que gire de forma celibatária às vezes. Até a próxima.